bem-vindos ao Porto Nerd! Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. E estamos no final do mês das bruxas e hoje eu trago pra vocês um vídeo para aqueles que querem terror, para aqueles que querem suspense, para aqueles que querem passar o dia das bruxas dormindo com a coberta por cima da cabeça e rezando a Deus para que o demônio não venha pegar no seu pé como se a coberta fosse a única coisa que vai te proteger dele. E sim, eu estou falando de você, Joãozinho. Então venham comigo para o vídeo de hoje: 5 filmes de terror para assistir na Noite das Bruxas. Só que antes de começar eu quero deixar claro o seguinte: eu estruturei essa lista de uma forma em que você pode pegar e assistir dos filmes que são menos tensos até os que são mais tensos. Então você consegue pegar e escolher dessa lista qual é o nível que você prefere para sua Noite das Bruxas. E mais uma coisa interessante também: terror é um gênero muito amplo e ele engloba várias coisas. Temos slasher, temos suspense com terror, temos sobrenatural, temos psicopata, tem várias coisas. Nessa lista eu tentei pegar diferentes exemplos de dentro do terror e alguns deles talvez vocês até achem que não seja terror, mas me acompanha que talvez vocês gostem. E a gente vai começar a nossa lista com um filme clássico. Pode parecer que escolher esse filme é clichê, preguiçoso ou até mesmo um trabalho de alguém que não se esforçou para construir uma lista adequada. E é mesmo. Mas que filme é melhor de assistir no Halloween do que um filme chamado Halloween? Halloween, que em português ficou conhecido como A Noite do Terror, é um filme que conta a história de Mike Myers, que é basicamente um psicopata que depois de algum tempo preso acaba escapando e resolve pegar e fazer uma noite de Halloween, uma cidadezinha pacata, ser a pior noite da história dessa população local. E assim, eu quero trazer pra vocês 2 filmes, que foram inclusive os 2 que eu assisti exatamente nessa ordem pra conhecer a história, que foi Halloween de 1978, que é um filme que é bem slow burn. Nesse sentido eu quero dizer que o quê? É um filme que é muito tranquilo, muito lento, ele vai construindo suspense bem aos pouquinhos, e até pela época em que o filme foi lançado e pelo orçamento que ele tinha, que esse filme notoriamente quando ele foi feito a galera não tinha dinheiro para fazer o filme, então eles fizeram da melhor forma que eles podiam. Pouca coisa acontece ao longo do filme, mas a tensão vai se construindo aos poucos até o momento em que ela finalmente explode, quando Mike Myers tenta matar a que posteriormente a ser conhecida mundialmente adolescente chamada Laurie, e aí começa uma perseguição e uma batalha de gato e rato. É uma história interessante para você assistir e ela te mantém sempre intrigado do que vai acontecer. E acaba de um jeito, como eu falei, ela simplesmente acaba. Mas aí, pra você continuar essa história, você já pode pegar o filme Halloween de 2018, que é um filme que se passa vários anos depois do primeiro filme e continua a história da Laurie, como se, imagina que ela foi atacada quando era adolescente e aí isso moldou a vida dela até que ela se torna uma mulher adulta, pique Sarah Connor, em que ela tá traumatizada e fazendo de tudo para se fortalecer e se preparar pro dia em que o Mike Myers pode aparecer de novo, e ele escapa mais uma vez da cadeia e aí começa o pesadelo tudo de novo. Só que aí, ao invés de ser uma adolescente assustada e temendo pela própria vida, ela é uma mulher fodona com uma 12 esperando pra estourar a cara do velhinho. Esses 2 filmes juntos formam uma duologia que eu gosto bastante, tá? Tem vários filmes do Halloween no meio, tem Halloween 2, Halloween 3, Halloween 4, Halloween e o cacete A4, porque basicamente os anos 80 e 90 eram anos de fazer sequências de filme até que o último nem parecesse mais igual ao primeiro. E eu tô olhando pra você, A Hora do Pesadelo. Ignorando todas essas sequências, se você pegar o Halloween de 1978 e o Halloween de 2018, você tem uma duologia muito boa que mantém uma tensão interessante com um personagem que se tornou um dos ícones do terror mundial. A Hora do Vampiro, Silent Lot.
A Hora do Vampiro é um filme que é baseado no livro do Stephen King, também chamado A Hora do Vampiro, que em inglês tem o título Salem Slot. O filme foi lançado recentemente no HBO Max, eu assisti inclusive na semana em que ele foi lançado, e assim, é um filme interessante, tá? Porque ao mesmo tempo em que ele tenta manter uma tensão em cima da ideia de que você tem um vampiro em uma cidade pequena que tá transformando as pessoas aos poucos, ele também pega e tenta equilibrar isso com cenas que você fala, mano, isso é maravilhoso, sabe? Tem um molequinho nesse filme, o molequinho ele tem Olha só, pensa na cena. Você é um moleque de 12 anos, tá? Você acorda no meio da noite e um garoto, seu amigo de escola, é um vampiro e aparece do lado de fora da sua janela e ele tenta te atacar. Você escapa por um tris. O que você faz no dia seguinte? Eu não sei você, mas esse garoto resolveu pegar uma estaca e ir até o local em que ele sabe que o vampiro mor tá pra enfiar no coração do vampiro mor e acabar com a praga vampírica. Mano, esse moleque é outro nível, velho. E ele é maravilhoso, tá ligado? Então eu gosto desse filme porque ele equilibra um pouco essa coisa de um suspense com um terror de um vampiro atacando as pessoas e os riscos que elas correm, e ao mesmo tempo ele tenta equilibrar isso com uma parada mais assim, véi, tem algumas decisões que os personagens tomam que você fala, mano, você é muito estúpido, mas eu te adoro, eu quero ver aonde você vai com isso. Vai, só vai, garoto, confio no teu potencial, tá ligado? E inclusive, eu falo, aquele moleque, eu não sei que biotônico Fontoura aquele desgraçado tomava, mas aquele moleque é mais corajoso do que qualquer adulto que eu já vi na minha vida. Mas enfim, eu pessoalmente gostei. Eu acho que o único problema desse filme é que ele é muito rápido. Eu acho que eles pegaram muita coisa e colocaram dentro de um filme só e tentaram fazer algo muito rápido. Mas, no final das contas, eu acredito que o saldo seja positivo. Eu até vejo muita gente criticando esse filme, e essas pessoas geralmente assistiram a série Salem Slot, que é lá dos anos 80. Eu nunca assisti essa série, então eu só vejo o filme baseado no filme. Mas eu acho que é um filme bacana pra você assistir no seu Dia das Bruxas. O Nevoeiro. O Nevoeiro, ou The Mist, é outro filme baseado em um conto do Stephen King, que ele foi lançado lá nos anos 2000, eu não lembro direito quando, eu vou colocar aqui na tela pra vocês, e basicamente conta a história de um grupo de pessoas que, um dia normal assim, depois de uma tempestade lascada, eles vão fazer compras no mercado, e um nevoeiro começa a aparecer na cidade. E ele começa a tomar toda a cidade. É um nevoeiro denso, você não enxerga nada que tem além. E aí a galera fica tipo, nossa, de onde veio isso? Que bagulho estranho e tal. E aos poucos, eles começam a perceber que existem coisas escondidas no nevoeiro. Coisas que atacam, coisas que comem, coisas que matam qualquer um que entra no nevoeiro. Então você tem esse grupo de pessoas aterrorizada, presa em um mercadinho, tentando entender o que eles vão fazer. E já disse um personagem do filme. Somos civilizados. Claro, enquanto tudo funciona e você pode chamar a polícia, mas se você tirar tudo isso e colocar as pessoas no escuro, deixá-las muito assustadas, tirando as regras, vai ver como elas ficam selvagens. É um filme tenso, é um filme em que você fica o tempo inteiro querendo saber o que vai acontecer, ele te mantém preso como se fosse uma mão invisível no seu pescoço, e o final do filme é um soco tão grande no seu estômago que, assim, primeiro eu assisti quando eu era adolescente, aí eu chamei meus amigos pra assistirem junto, e assim, foi aquela sessão de cinema com pizza e tal, todo mundo assistindo, terminou aquele silêncio, ninguém sabia nem o que falar, tá ligado? E depois, ainda assistindo com outras pessoas, as pessoas assistem, tipo, o final é uma das coisas assim mais da minha vida, é muito pesado e é muito bom. Fica com você depois que você desliga o filme. E inclusive é diferente do final do conto, que no final do conto é um final em aberto. Stephen King é foda. 1408. 1408 é outro filme baseado em obras de Stephen King. Você pode ver que eu escolhi 3 aqui, né? Cara, eu gosto de Stephen King, enfim. Esse filme foi lançado em 2007 e conta a história de Mike Ellison, que é basicamente um escritor que fez da carreira dele ficar entrando em hotéis mal assombrados e depois escrevendo por que eles não são mal assombrados e é tudo propaganda enganosa. Basicamente, um precursor do Twitter. E aí esse cara fica fazendo isso constantemente até o momento em que ele conhece
o Hotel Dolphin, que é um hotel em que muitas pessoas teriam morrido dentro de um quarto assombrado, e aí ele resolve pegar e dormir nesse quarto para poder mostrar por que o quarto não é assombrado. Só que dessa vez o quarto é assombrado. Oh, será que não? O filme ele fica brincando com essa questão de será que é uma assombração mesmo ou será que não é? O que está acontecendo? Será que o autor simplesmente é maluco? Será que ele não é? E assim, é um filme tenso. Do momento que o filme começa, o John Cusack e o Samuel L. Jackson entregam performances muito boas que já mantêm a atmosfera do filme extremamente tensa. É um filme sóbrio e é um filme que te faz ficar preso na poltrona querendo saber o que vai acontecer. Eu pessoalmente achei que é um filme muito divertido, que eu lembro até hoje, e eu gosto de indicar pra qualquer um que queira um filme assim um pouco mais interessante pra você assistir no Dia das Bruxas. Menções honrosas. Então, como menção honrosa, eu queria falar assim, tem alguns filmes que eu poderia falar aqui, mas tem um personagem específico que vai ter um filme que vai ser lançado agora no Halloween, que é o Art the Clown, da série... É Terrifier em inglês, mas eu não lembro qual é o nome em português, acho que é Aterrorizante. Cara, eu vou te falar o seguinte, esse filme é um tipo de filme pra quem gosta de slasher. Quem gosta de filmes em que você tem a violência extrema sendo mostrado na tela. Eu, pessoalmente, não acho que ele entra no que eu gosto do meu filme de terror. Porque eu gosto de um filme de terror que é uma pegada terror um pouco mais suspense. Eu não gosto tanto de um filme mais agressivo visualmente. Porém, o filme faz esse papel dele de ser um filme com agressão visual, de ser um filme assim mais violento mesmo, muito bem. Então vale a pena mencionar ele como uma menção honrosa, porque ele realmente faz esse papel muito bem. Outro filme interessante para você assistir seria clássicos dos monstros do cinema, A Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13. São filmes interessantes que os primeiros filmes são muito bons. Sexta-feira 13 eu diria que o segundo é melhor do que o primeiro, mas essa é a minha opinião. E ele meio que faz uma recapitulação do primeiro, então tipo, você consegue assistir ele sem problemas. E inclusive é quando o Jason realmente usa aquela máscara de hóquei. E A Hora do Pesadelo, o primeiro é muito bom, o segundo também é legal, mas a partir daí é ladeira abaixo. E os remakes deles foram... essas coisas. E acho que valem como menções honrosas porque são filmes interessantes de você assistir. Outro filme que entra como uma menção honrosa é da série Invocação do Mal, só que esse daí acho que é só o na minha opinião é só o primeiro, tá? O primeiro ainda, o segundo, mas... Que o primeiro filme ele foi lançado em 2013 e conta a história de uma família que se mudou pra uma casa e aí coisas estranhas começam a acontecer, que eventualmente leva eles a pedir ajuda de um casal que dedica a vida deles a pesquisar questões paranormais. É um filme interessante também. Eu assisti partes do primeiro, eu gostei, só que eu nunca terminei de assistir, eu preciso terminar de assistir, mas fica a dica porque só em partes eu já gostei dele, então fica a dica. A Morte do Demônio. A Morte do Demônio, ou Evil Dead, é uma série que surgiu lá nos anos 70, com um filme que foi feito pelo Sam Raimi, e tá viva até hoje. Basicamente, é uma série de filmes que conta a história de um livro que consegue invocar um demônio que possui o corpo de uma pessoa, e aí esse demônio tem o objetivo final de matar todo mundo ao seu redor. Então, é uma série interessante, tá? Logo os filmes dos anos 80, 90 e 70, eles são bem legais. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre eles, porque é vida louca, tem até gerou quadrinhos também, mas enfim. Mas pra você assistir nesse Dia das Bruxas, eu diria pra você assistir o filme de 2023, que é um filme bom, tá? Teve gente que não gostou dele, eu pessoalmente gostei porque ele consegue manter a tensão do filme ao longo do filme inteiro, e tem uns momentos assim que eu achei divertido, sabe? Mas esse aí é um filme ainda que você assiste, ele é tenso, ele é interessante, mas ele não é ainda uma violência muito grande na tela. Ele não tenta explorar essa violência, essa coisa do macabro. Agora, se você quiser ver um filme que faz isso e é dessa série, veja A Morte do Demônio, de 2013. Esse daí ele foi feito com a Gwen Stacy no papel principal, e esse filme é
agressivo, esse filme é pesado, esse filme é bruto, sabe? Esse filme é muito bom. Então assim, se vocês quiserem assistir A Morte do Demônio, primeiro, você quer assistir um que é tenso, mas não tão violento, eu assistiria o de 2023. Agora, se você quiser assistir um que sim, é tenso e extremamente violento, assista o de 2013. E se você quiser ver como tudo começou, assista lá o dos anos 70, porque por mais que seja um filme antigo, é muito divertido e criou um dos maiores heróis da história do cinema. Groovy! Mas é isso aí, essa é a nossa série de hoje. Eu fiquei sem voz por algum motivo, eu não sei qual foi, talvez seja um espírito tentando invadir meu corpo. Se eu não voltar pra semana que vem, vocês já sabem o motivo. Vocês gostaram dessa lista? Tem algum filme que vocês gostariam que eu colocasse nessa lista? Comenta aí embaixo. Tem algum filme que vocês acham que não deveria estar nessa lista? Comenta aí embaixo também. E, como sempre, muito obrigado por estarem comigo até aqui. E até a próxima.